Bonjour, quel plaisir de vous voir aussi nombreux à cet événement, sans conteste un des événements phares de cette 15e édition du Festival du film et Forum international sur les droits humains. Donc merci beaucoup aux partenaires aussi de la soirée, notamment le Graduate Institute et Christophe Gollet. Mais je vais laisser mon très cher collègue et responsable éditorial du Forum, Philippe Motta. Lui et son équipe ont travaillé pendant des mois pour cet événement. Merci beaucoup et on peut aussi lui dire bravo. Merci Isabelle. Ce festival serait évidemment impossible sans Isabelle Gattiker, elle en est l'âme. Vous le savez, elle l'a cofondé. Isabelle Gattiker. C'est un plaisir immense de vous accueillir ici ce soir. Et je pensais à une phrase de Swift. Swift disait « Les éléphants sont toujours dessinés plus petits que nature et les puces plus grandes ». Quand à Genève, vous accueillez la présidente du Brésil et quand vous accueillez un procureur indien, pour parler de droits économiques et sociaux, il faut changer d'échelle. Il faut changer d'échelle. Imaginez donc 1,2 milliard de personnes en Inde, 200 millions de personnes au Brésil. Nous sommes à Genève ou en Suisse, dans un pays de 8 millions d'habitants. L'échelle, par conséquent, et qui est aussi la mesure de ce qui a été accompli dans ces deux pays, est absolument exceptionnelle. Rendez-vous compte que grâce au travail de Colin Gonçalves, que vous entendrez tout à l'heure, 280 millions d'enfants en Inde ont eu accès à de la nourriture. C'est ça que ça signifie, les droits économiques et sociaux, et c'est de ça que nous parlerons. Et on va vous expliquer, ils vont vous expliquer, avec Darius Rochebin tout à l'heure, comment ils l'ont fait. Imaginez que le travail au Brésil a permis à 28 millions de Brésiliens de sortir de la misère. Ça, c'est l'échelle de la discussion de ce soir. Ça ne peut que forcer l'inspiration et le courage et le respect. Une très bonne soirée à vous. Nous allons maintenant avoir une conversation avec une conférence et une présentation de la présidente Dilma qui va vous expliquer dans le détail comment on fait ça, comment au Brésil on a fait sortir ces gens de la misère. Ensuite, nous aurons un film et un débat. Très bonne soirée. Merci. Ou bon après-midi. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre accueil. Merci, madame la présidente, bien sûr. On va tester l'interprétation parce que c'est un point très important que vous entendiez les interventions, les questions, peut-être aussi pour vous, mesdames et messieurs dans le public, qu'on nous dise bien, donc, je crois que c'est le canal 3 pour vous et pour ceux qui... On va vérifier ça pendant que nous vous disons quelques mots d'introduction. Philippe Motta disait à quel point il faut prendre la mesure de la présence de Dilma Rousseff ici et du témoignage qu'elle peut apporter. Et précisément avec Philippe Motta, nous faisions le compte hier des femmes qui ont été élues à la tête de 6 grands pays. Et elles sont en réalité très peu nombreuses. Et c'est dire à quel point Dilma Rousseff est de fait un personnage historique. Vous pouvez faire le compte avec nous. Indira Gandhi sans doute, Margaret Thatcher, aujourd'hui Angela Merkel, quelques autres, sans remonter évidemment à des femmes reines ou impératrices qui n'ont pas été élues. Dilma Rousseff a été élue 2 fois présidente du Brésil à la tête de 200 millions de personnes. Je vous laisse faire le compte, c'est combien de fois la Suisse? Je crois que c'est 25 fois. Hein? Vous êtes 25 fois plus grande que nous, mais vous avez un avis sur la Suisse, vous le direz tout à l'heure, madame la présidente. Vous avez beaucoup de caractère. Hier, j'ai enregistré une émission avec vous. C'est très difficile de vous interrompre. J'essaierai là tout à l'heure.
Un petit Suisse versus une Brésilienne, on n'a aucune chance, mais je tenterai. Il y a une femme qui avait beaucoup de caractère, c'est Catherine II, et je ne serai pas long en citation, après c'est vous qu'on veut entendre, mais elle recevait Diderot qui voulait lui présenter ses plans de réforme. Et Catherine II a dit à Diderot, la grande différence de nos deux positions, c'est que vous travaillez sur le papier, qui souffre tout, alors que moi, je travaille sur la peau humaine, qui est autrement irritable. Diriger un si grand État, c'est travailler sur la peau humaine, et c'est très facile évidemment de donner des leçons ici à Genève, et comme on le disait tout à l'heure, l'échelle et la complication est tellement plus vaste quand on est à la tête du Brésil, de l'Inde ou d'autres pays qu'on évoquera. Dilma Rousseff, pendant une demi-heure tout à l'heure, vous expliquera son programme contre la faim et la misère. Mais en introduction, j'aimerais, Madame la Présidente, si vous voulez venir au pupitre, qu'on dise quelques mots quand même de vous, de là où vous venez, de là où vos convictions se sont faites. La jeune Dilma Rousseff, je crois que vous étiez adolescente quand vous avez eu le premier engagement politique, c'est bien ça? Primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer e cumprimentar aqui os organizadores do festival e o Roger Rocheban, e o Darius Rocheban, e dizer o seguinte: eu venho do Brasil e eu sou um produto da vida política, da história e do povo brasileiro. E eu tinha 15 anos quando a ditadura militar foi instaurada no Brasil. O que aconteceu de terrível não foi apenas que se tirasse um governo popular eleito pelo povo e que queria fazer transformações, que era o governo João Goulart na época, que propunha um conjunto de reformas no Brasil. O que é terrível num golpe é a perda de esperança na democracia. E a minha geração perdeu a esperança na democracia. A gente pensava, como é possível transformar o Brasil, um país extremamente desigual, se quando as coisas começam a melhorar, vêm os militares e dão um golpe de Estado. Então, nós perdemos confiança, eu venho disso. E aí, eu sou de uma geração que resolveu assumir uma resistência efetiva, que nós considerávamos efetiva aos governos militares. E fomos para a resistência armada. E muitos de nós foram mortos, outros presos, outros exilados, certamente todos os presos torturados. Então, eu venho desse momento político no Brasil, que me ensinou o valor da democracia. Vous avez été arrêté, torturé. Ça n'est jamais indifférent dans le parcours d'une femme ou d'un homme. Ça a été une rupture pour vous? Olha, eu acho que o processo que levou no Brasil a minha prisão, eu fiquei 3 anos presas. Como eu disse, todo mundo que era preso era torturado. Era torturado porque eles não queriam nos prender, eles queriam nos destruir. Teve um momento, inclusive, que quem era preso era morto. Eu, como fui preso nos anos 70 e não em 72, eu não fui morta. Mas os presos em 72 eram mortos. A tortura deixa marcas. Agora, ela deixa mais marcas, depende da pessoa. Ela sempre é destrutiva. Mas ela é tão destrutiva e tão fortemente destrutiva que ela contamina a sociedade que permite a tortura, porque também contamina a instituição que faz a tortura. E muitas pessoas deixam marcas indeléveis. Pelo menos eu aprendi, não só na tortura, mas também na reflexão sobre a prisão e a cadeia, a importância no Brasil de que nós tivéssemos um Estado democrático. Como era importante
que a gente conseguisse, sem que eles nos prendessem, fazer uma greve. Sem que eles nos prendessem, externar uma opinião, porque externar opinião no Brasil dava cadeia. Sem que eles nos prendessem, ter uma visão política diferente da visão vigente. E isso, só a democracia no Brasil, e eu queria dizer que não aconteceu isso só no Brasil, até aconteceu coisas tão terríveis ou mais terríveis na Argentina, no Uruguai e no Chile. Em todos esses países, eu acho que nós aprendemos isso, o valor da construção da democracia, mas não de uma democracia qualquer, uma democracia que garante direito de expressão, mas garanta também direitos sociais e econômicos. Madame la Présidente, la suite du parcours est connue de nous tous, le parcours notamment auprès du président Lula, la présidence, puis la destitution. On pourra reparler peut-être de certains de ces aspects ensuite dans la discussion, mais on a vu de là où vous êtes parti. Ensuite, aujourd'hui, votre plan contre la misère, contre la faim, j'aimerais que vous l'expliquiez. Je crois que pendant une demi-heure, vous allez pouvoir l'expliquer au public maintenant. Je vous remercie. O que eu vou passar? Ok. Bom, eu vou começar dizendo para vocês que no Brasil nós temos uma situação em relação à miséria e pobreza muito específica. Nós fomos o último país da América Latina e talvez um dos últimos do mundo a acabar com a escravidão. O Brasil teve escravidão até 1888. Tem um componente na pobreza no Brasil que está aliado aos privilégios de um país que há 150 anos atrás era escravagista. Então, o que acontece? Nós precisamos de ter uma firme disposição, quando chegamos ao governo, de acabar com a fome, com a pobreza e com a pobreza extrema. A pobreza extrema é a miséria. E para fazer isso, era extremamente complicado para nós, porque em que pese nós sermos muito menores do que a Índia e a China, nós tínhamos um problema maiúsculo para nós. Nós somos um país de 200 milhões de habitantes e com 8 milhões de quilômetros quadrados, um pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. E, portanto, a pobreza se dá em todos os pontos do território nacional. Então, era uma imensa população para nós e um imenso território. Isso implicava em ter um claro foco para poder tirar o Brasil da miséria, da pobreza e da fome. Nós começamos em 2003. Por quê? Por esse quadro, vocês podem perceber, esse quadro é um quadro. O de cima é a população vivendo em pobreza. O de baixo é a população vivendo em pobreza extrema. Vocês podem ver que nos anos de 91 até 94, houve uma queda dos dois, pobreza e pobreza extrema. Era presidente Itamar Franco, que já morreu. E nesta época se reduziu a inflação e caiu a pobreza. Depois nós vemos um período, que é o período do governo... Era o período do governo do Fernando Henrique Cardoso, que não teve medidas consistentes para acabar com a miséria e a pobreza e, portanto, ela ficou constante. Isso vai até 2003. Aí, em 2003, é o governo Lula. E aí nós começamos, dali até a minha saída como do governo brasileiro, nós começamos como uma luta contra a miséria e a pobreza. E vocês veem que a queda é significativa. Nós chegamos
ao nível de 3,1%, que é considerado um nível praticamente de superação da miséria, né? Porque o resto da população você tem de ir atrás deles para buscar, eles não vão até você. Há que fazer uma busca ativa. Na sequência, também é bom ver, essa é a linha que se considera que um país saiu da pobreza extrema pelos dados da ONU e da OCDE. Na sequência, o que eu estou mostrando é como cai, consequentemente também, a população que vive na situação de fome. Cai porque acabar com a fome tem a ver com melhoria de renda, com acesso a serviços e com uma consistente atuação em um âmbito amplo, e não só de transferência de renda, de programas sociais. Por isso, essa redução que nós obtivemos foi reconhecida pela FAO e nós saímos do mapa da fome. E houve uma queda no nosso período de 82%. Nós somos o terceiro país em queda, no que se refere à queda de população em situação, como eles chamam, de insegurança alimentar. Aí nós temos um dos pilares da política que nos levou a acabar com a fome. Nós conseguimos criar, neste período, 20,6 milhões de trabalho formal. Isso foi muito importante. Além disso, nós tivemos uma evolução significativa do salário mínimo porque adotamos uma política de valorização do salário mínimo, mesmo quando os nossos opositores atribuíam a essa política a evolução da inflação, o que é uma afirmação absolutamente falsa, na medida em que a nossa política tinha a ver com a evolução da produtividade no ano anterior. Então, era, de fato, o salário absorver aquilo que ele produziu. Se ele melhorou a produção, então é absolutamente justo que haja uma evolução salarial. Congelamento e estagnação salarial é fruto de processos de financiarização neoliberais. Além disso, nós não atuamos só em cima do setor urbano, nós atuamos em cima do rural. E no rural, 70% da nossa alimentação vem de pequenos agricultores. E nós permitimos uma extraordinária evolução do crédito, porque são os bancos públicos federais que financiam esses agricultores. Nós passamos de 1,3 bilhões de dólares, ou seja, 4,2 bilhões de reais, para 30 bilhões de dólares, ou seja, aliás, 30 bilhões de reais, ou seja, 9,3 bilhões de dólares, financiando o pequeno agricultor, aquele agricultor que fornece 70% do alimento para a mesa dos brasileiros. De fato, o Brasil tem uma grande agricultura de exportação, mas quem fornece alimentação para o povo brasileiro é a pequena agricultura familiar. Por isso, a evolução dela para nós era importante, não só para a qualidade da alimentação do povo brasileiro, mas também porque melhorar a vida deles, melhorava também a pobreza e a miséria extrema, que é muito forte, era muito forte no campo do Brasil. E aí, não foi só através do crédito. É importante saber que o Brasil tinha uma parte da sua população rural sem energia elétrica, sem luz. Pessoas que nunca tinham visto uma luz se acender. Tanto é que quando a luz chegava, tinha gente que ligava e apagava a luz para ver como é que era. Ou ligava e apagava para que os seus filhos, que achavam bonito,
ou então para ver uma criança que estava dormindo, que nunca tinha visto a cara da criança dormindo. Então, levar a luz elétrica tem esse aspecto de renda, de melhoria de vida, mas também tem um aspecto de autoestima, de chegar e poder ter uma televisão. Eu tenho uma foto que sempre estava na minha sala, que era uma opção de meninos numa casa de barro, assistindo televisão pela primeira vez. E, além disso, fizemos seguros safra, e compramos os produtos da agricultura familiar também para alimentar as crianças nas escolas, através de um programa que depois eu falo dele. Bom, e nas cidades no Brasil, tem muitas pessoas que têm seu negócio pequeno. Essas pessoas, elas precisavam de ter acesso ao crédito. Uns vendem pipoca, por exemplo, na saída dos times de futebol. Outros são pequenos comércios que são cabeleireiras, que fazem unha, que vende sanduíche na rua. Nós criamos um programa para formalizar essas pessoas e demos acesso ao crédito para elas, o que permitiu que 5 milhões de pessoas tivessem um padrão melhor de vida, um padrão melhor de renda. Sem dúvida nenhuma, o mais conhecido programa nosso, é conhecido pela ONU, por todos os órgãos internacionais, é o Bolsa Família. O Bolsa Família foi criado lá atrás, no governo Lula. A maioria dos programas nós criamos ou naquela época ou no início do meu governo. E esse programa, ele tinha um objetivo: tirar aquelas pessoas que não tinham proteção nenhuma, eram famílias que viviam na informalidade, garantir a elas uma renda. E aí, nós começamos com 3,6 milhões de famílias, né? Cada família, em média, 4 pessoas. E estabilizamos em torno de 13,9, 14, 13,8 milhões de famílias. Essas famílias são famílias, geralmente, de pessoas novas, que têm filhos, que têm jovens nessas famílias e que não tinham proteção. Daí que eu sempre digo que o Bolsa Família completou a rede de proteção social do país. Bom, além disso, através da alimentação nas escolas, nós asseguramos que 43 milhões de jovens e crianças tivessem alimento todos os dias. E não é lanche, é o arroz, o feijão, a carne e o vegetal, que é a tradição da comida brasileira. Isso é uma das explicações também porque nós elevamos, vocês vejam, a quantidade de proteína ofertada no Brasil. Ou seja, nós ofertamos proteína, carne. O Bolsa Família, portanto, só fazendo um resumo, cobriu 13,9 milhões de famílias e tirou quase 36 milhões de pessoas da pobreza. No meu governo, 22 mil. Saíram da extrema pobreza. O efeito multiplicador do banco sobre o crescimento da economia diz o seguinte: para cada um dólar que você botar no Bolsa Família, cresce a economia, ou seja, há uma demanda superior de 1,78, mostrando que vale a pena economicamente, se não é por uma questão ética nem moral, economicamente vale a pena acabar com a pobreza, o que é algo importante de ser afirmado, porque muitas vezes diziam: não, tem de esperar o bolo crescer, a economia crescer para depois distribuir. Não é verdade. Combater a pobreza ajuda a economia a crescer também. Bom, o Bolsa Família tem condicionalidades.
tem condicionalidades de saúde e de educação. Essas condicionalidades significam o seguinte: por que é a mulher que é responsável pelo Bolsa Família? Porque a mulher, ela tem um papel central na família brasileira. Ela é, geralmente, nas famílias mais pobres, 90% das mulheres são responsáveis pelos filhos. E elas é que iriam cumprir as condicionalidades. Quais são? As condicionalidades são, basicamente, assegurar vacina, tem de ter 3 vacinas cada criança. A mulher grávida tem de fazer 3 pré-natal. E, além disso, na educação, a criança só pode ter 85% no mínimo de frequência. Quem vai fazer isso é a mulher. E isso provocou uma melhoria muito grande. Nós melhoramos, nós reduzimos os nascimentos prematuros, nós vacinamos 99% das crianças. Houve, de fato, um desempenho bastante importante. Houve uma redução de 46% em morte por diarreia. Enfim, houve um resultado na saúde das pessoas visível e quantificável. Isso mostra aqui que também na área de educação você obteve isso. Se você considerar que a linha azul é a da população total e a linha vermelha é da população pobre, os 5% mais pobres da população, o que nós vamos ver é que há uma tendência crescente para elas se encontrarem, porque a de baixo, que é a da população mais pobre, cresceu 346 vezes mais do que a de cima. E isso implica numa melhoria que ia sendo construída em relação à educação. Aqui, a mesma coisa. A criança de 6 a 14 anos, que tinha uma diferença nas mais pobres para o conjunto da população, quase se encontrou. Isto significou também uma melhora expressiva na situação educacional. E, se você considerar a redução da desigualdade a partir do fato de onde estão os jovens de 15 anos, eles têm de estar na escola. Então, aumentou significativamente a presença desses jovens na escola. Por quê? Porque a questão da pobreza, da miséria e da fome, ela é multidimensional. Ela não é só renda. Renda é fundamental, mas tem de ter os outros acessos. E aí eu queria fazer isso para vocês verem o seguinte: o Brasil sempre tinha uma rede de proteção social. Para quem? Para os mais velhos, para os idosos. Então, os idosos ou tinham aposentadoria, os idosos formalizados, ou quando eles não tinham trabalho formal, eles ganhavam um benefício, que é um salário mínimo, e eles tinham uma cobertura. Quem não tinha cobertura era a família jovem. Por isso, a gente diz que o Bolsa Família completa a rede de proteção social no Brasil, rede essencial para que o conjunto da população brasileira possa ser transformado numa nação desenvolvida. E eu queria dizer uma coisa: o Bolsa Família só é possível porque nós tínhamos uma plataforma digital. Essa plataforma digital significava que nós construímos desde 2003 e fomos construindo progressivamente um cadastro único. Nós sabíamos onde estava a família, quantos filhos, como é que era a constituição da família, onde trabalhava, onde estudava e se tinha alguma doença, que doença tinha. Isso permitiu que a gente tivesse um mapa. E a gente tinha de evitar o uso político do Bolsa Família. Só teve um jeito de evitar o uso político do Bolsa Família. Nós utilizamos um cartão de débito, ou seja, a família recebia um cartão e todo mês ela vai lá e saca no banco,
em vários pontos do Brasil, né, nas filiais desse banco, que é um grande banco brasileiro, saca o seu Bolsa Família. Então, não passa por ninguém, é entre ela e o banco. É uma relação que implica no reconhecimento que aquela pessoa que está recebendo, ela é um cidadão. Ela não é uma pessoa que está recebendo nenhum benefício que seria devido não a si mesma, não ao fato dela ser uma cidadã brasileira ou um cidadão brasileiro, mas porque alguém queria beneficiá-la e aí ela tinha de ter uma dívida com essa pessoa. É importante também esse papel das mulheres, porque esse papel das mulheres foi algo que ao longo do programa nós descobrimos que era a forma mais efetiva da gente garantir que o dinheiro fosse para as crianças. Porque mãe não deixa e não vai pegar o dinheiro e fazer outra coisa com ele. Mãe pega o dinheiro e gasta com seus filhos. A gente sabe disso. Mãe aqui, na Suíça, no Brasil, em qualquer lugar, no Paquistão, né, em qualquer lugar do mundo. E aí, eu quero falar para vocês, nós não fizemos só, nossa digital de combate à pobreza e à fome e à miséria, está em todos os programas. Nós fizemos um grande programa de água, que eu não entro aqui, porque não cabe aqui, mas eu quero mostrar como é que ele foi direcionado para a população pobre. O nordeste do meu país é uma área de semiárido quase desértica, mas vive lá uma quantidade expressiva da população brasileira. Então, principalmente população pobre no campo, nós fizemos essa cisterna, que é aquela branquinha ali do canto, que capta a água da chuva. E essa cisterna, nós fizemos 1.300.000 cisternas, garantindo nessa área um grau de segurança no que se refere ao acesso à água, que é essencial para uma pessoa viver. Tanto isso que nós chamamos de cisterna, que são reservatórios. Reservatórios para água para acabar com a sede, mas também para o uso, para dessedentação de animal e para uso principalmente em produção. Bom, fizemos também com foco, não era um programa só para a população pobre, mas fizemos com foco na população pobre um programa de moradias no qual a gente subsidiava a população de baixa renda em 90% do custo da casa. É o programa onde nós mais botamos dinheiro, em termos isolados, é o programa de maior custo. Ele teve quase 94,2 bilhões de reais para que nós garantíssemos casa onde era maior o déficit. Esse é um programa muito significativo, porque uma família que tenha casa, o que nós queríamos também era diminuir o grau de violência, tirar populações de estado de precariedade, em que muitas vezes ocorria mortes. Então, esse programa, eu considero que ele teve um papel muito importante na melhoria da qualidade de vida dessa população. E um outro programa que é exemplo disso. Exemplo do quê? Exemplo do você tinha de cruzar sempre. Mesmo quando é programa de universalização, você tem de cruzar sempre. Você tem de olhar onde é que está o pobre. Porque você tem de começar pelo pobre. Senão, quando chegar, a pobreza já aumentou mais. O programa Mais Médicos é o seguinte: o Brasil tinha uma taxa de médico por habitante muito baixa. Está ali. A Argentina tem 3,2, Uruguai 3,7 médicos por 1.000 habitantes. A Alemanha tem 3,6, a Espanha tem 4. O Brasil tinha 1,8 médicos por habitante. Então, nós cruzamos o mapa
da carência de médicos com o mapa da fome, aquele que a gente produziu no cadastro. E aí olhamos aonde colocar os médicos. E aí é interessante, aonde que estavam, onde é que era a necessidade de médicos? Na maior cidade do Brasil, que é São Paulo, na região mais industrializada do Brasil, no estado mais rico do Brasil. Em toda a periferia de São Paulo, não tinha médico para pessoa pobre. E não ter médico é o seguinte, ele vai a primeira vez, ele tenta a primeira vez, tenta a segunda, tenta a terceira e não tem médico. Além dele, no interior, além do interior, as cidades que não estão na orla litorânea, além do interior, aonde? Nos departamentos de saúde indígena, 38. O que é departamento de saúde indígena? Tem índio no Brasil em várias regiões. E tem algumas regiões, principalmente o norte, que tem uma população indígena. Algumas que já estão contactadas há muitos anos e algumas que acabaram de ser contatadas. As que acabaram de ser contatadas e estão protegidas, não tem de ficar botando médico em cima delas, porque você pode, pelo contrário, piorar a saúde delas. Mas aquelas já contatadas, elas têm de ter assistência médica. Elas morriam porque não tinha. Então, prioridade nos 38 departamentos de saúde indígena. Nós trouxemos 18.240 médicos. Isso significa, por causa da conta, você multiplica por 3,5, significa 63 milhões de pessoas passaram a ter assistência médica. Isso era um programa que não era só para a população pobre, porque tinha 700 municípios do Brasil, 700 municípios que não tinham um médico. Então, tinha gente de classe média, rico. Não era um programa exclusivamente, mas ele tinha um foco prioritário em ser iniciado, ser implantado e atender a população mais pobre do país. Porque esta era uma questão vital. E, por fim, tinha de garantir para essas pessoas, a gente descobriu, tinha pesquisa, eu expliquei para vocês o cadastro, muitas tinham um trabalho muito precário. Então, tinha de trabalhar a formação profissional. Trabalhar a formação profissional muitas vezes, ele começa sendo eletricista predial. É um eletricista bem simples. E se ele continuar fazendo o curso, ele acaba sendo até eletricista capaz de instalar complexos sistemas elétricos numa plataforma, por exemplo. Então, tinha um programa chamado Programa Nacional de Formação Técnica, que chamava Pronatec. Esse programa também não era só para pobre, mas nós tivemos o foco no pobre. Os pobres nós formamos de 9,6 milhões de pessoas que nós formamos, 1.800.000 eram pobres e extremamente pobres. E aí eu concluo a minha parte dizendo o seguinte para vocês. O fim da miséria, ele está aqui, ó. C'est la différence culturelle entre le Brésil et la Suisse, Dilma. Mas eu concluo dizendo uma coisa para vocês. Primeiro, que o fim da miséria é só um começo. Que essa é a grande afirmação que nós fizemos. Não há como parar no fim da miséria. Há que continuar, melhorar serviço, melhorar condições de inclusão produtiva. Enfim, tem todo um trabalho. Eu espero que vocês me perguntem, porque não vai dar tempo. O que está acontecendo no Brasil hoje? Está tudo isso em risco. É esta a conclusão. Todo este programa está em risco. Por quê? Só um pouquinho. Eu estou concluindo. Ele fala, por isso que eu sou a Catarina da Rússia, né?
eu já disse que ele é Pedro Grande. Tá? Dilma, Então, porque ele é maior que eu. merci. Não, obrigada. Mas eu quero dizer isso. Dilma, vous pourrez ensuite poursuivre. Não, eu sei. Eu estou só explicando o que é que eles têm de me perguntar. Me façam esse favor. Porque está em risco esses programas todos. Estão em risco porque o compromisso do governo ilegítimo que me substituiu é acabar com o gasto social no Brasil. Já tiraram os pobres do orçamento aprovando uma emenda constitucional que congela por 20 anos o gasto em saúde, educação, assistência, etc. Agora estão já começando a dar o passo seguinte. Por isso, eu quero concluir dizendo, é algo importantíssimo que um governo fez, não só porque é o nosso, mas que provou uma tese, que é possível crescer e distribuir renda. E que diante da crise, se você tem uma rede de proteção social, você enfrenta a crise de forma melhor. Muito obrigado. Merci. S'il vous plaît, répondez assez court. D'accord? Pas trop long la réponse et après on passe à la suite. D'accord? Voilà, merci. Merci à Dilma Rousseff, merci mesdames et messieurs. Alors, nous allons maintenant voir le film dans un instant. Ensuite, vous pourrez poser des questions laudatives ou critiques, comme vous voudrez, à Dilma Rousseff. Et aussi, nous entendrons nos autres intervenants. Mais une question encore, Dilma, sur ce que vous avez présenté. Vous avez beaucoup de partisans ici, visiblement. Vous avez été une présidente très aimée, mais aussi très détestée à un certain moment. Comment est-ce que vous expliquez que, malgré ce programme, vous ayez été aussi détestée? Qu'est-ce qui s'est passé de votre point de vue pour que vous ayez été si impopulaire? Vous avez dit, vous avez reconnu ça, hein, que vous avez été par moments très impopulaire au Brésil et ça a évidemment pesé dans la suite des événements. Comment vous l'expliquez? Olha, eu acredito que todo mundo aqui conhece uma coisa chamada luta política. Luta política é o seguinte, eu, de fato, tive uma alta aprovação. Eu tive alta aprovação enquanto a crise não chegou ao Brasil. No momento em que a crise chega ao Brasil, a crise é algo... 2014, en gros. Que estava precificado para ocorrer. E nós conseguimos adiar 6 anos, né? No final de 2014 tinha 4,6% só de desempregado no Brasil. Mas há uma aceleração, cai o preço das commodities, tem uma série de ações que ocorrem. E aí, o que acontece? Tinha essa crise econômica e eu sou eleita. Na 4ª eleição que nós ganhamos, 2 do Lula e eu ganhei 2. Eu sou eleita. Na 4ª eleição, eles percebem uma coisa. Isso é novembro de 2014, a crise vindo já. Eles percebem que eles não conseguirão aprovar o programa que eles querem por meio da democracia. Então, começam uma sistemática campanha contra mim. Desde querer recontagem de votos, pedir auditoria nas urnas, até o fato que em março de 2015 eles começam a propor impeachment. Aliás, é interessante notar, o impeachment começou a ser proposto em março de 2015. Mas Dilma, pardon, on peut pas entrer dans trop de détails de politique não, mas eu tenho de contar. A acusação sobre mim, ela é só formulada, eles propõem o meu impeachment. Agora, vão entrar contra mim sobre o ano de 2015, só no final do ano. Então, é uma deliberada construção. Você acha que alguém investe num país que está uma parte da oposição propondo o impeachment do presidente? Não. Eles construíram algo irresponsável, a insegurança no Brasil, e achavam que logo depois que eu saísse, eles conseguiriam mudar a situação econômica e política.
a situação política deteriora e a situação econômica deteriora. Então, eu não tinha Merci. como ter... Merci. Une autre question à laquelle vous répondrez tout à l'heure, c'est évidemment celle de la corruption, puisque ce sera le thème de la discussion après le film. Mesdames, Messieurs, donc, nous parlerons tout à l'heure du film et de la question de la corruption et de ses liens avec la misère dans un pays comme le Brésil notamment. Je vous rends attentif au fait, donc nous avons maintenant une pause. Vous aurez, je crois, une contre-marque qui fait que si vous voulez sortir, vous pouvez rentrer ensuite. Et je vous propose que nous nous retrouvions ici à 16h10 ou 16h15 pour le film. C'est bien ça? Alors à tout à l'heure. Merci.